Olá a todos que estão assistindo o canal de reposições da ETEC de Peruíbe. Eu sou o Kaique e hoje estarei abordando o assunto das listas. O que são, por que usá-las e como usá-las, claro. Bom, esse conteúdo é direcionado para o primeiro ano, principalmente da matéria de TPA. Caso você esteja vendo e esteja de outro ano aí, bom, pode servir aí como uma lembrança para você, ou até como conteúdo também, caso você não tenha visto isso. Bom, hoje vamos falar sobre listas. O que são elas, basicamente? Segundo a própria documentação aí da Microsoft, que o link vai estar na descrição, caso você queira dar uma lida aí também melhor. Segundo a própria Microsoft, uma lista representa uma lista fortemente tipada de objetos que podem ser acessados por índice. Ok. Fornece métodos para pesquisar, classificar e manipular listas. A gente vai ver mais pra frente como fazer isso aí. E por que utilizar uma lista e não um vetor ou até uma matriz? Bom, as listas, basicamente o tamanho dela é dinâmico, ou seja, vai aumentando conforme você precisa. Então, você não precisa necessariamente falar que ela vai ter 10 espaços para serem usados. Você cria ela e ela vai aumentando conforme você vai precisando. Bom, aqui está criado já o projeto. No caso, eu estou usando a ideia do Visual Studio Code. Você pode estar usando aí também o Visual Studio 2019 também, ou até o próprio Replit, que foi apresentado pelos professores da matéria. Eu estarei usando eles aqui. Vocês podem baixar para utilizar, usar também a ideia da escolha de vocês. Mas beleza. Caso você não saiba como iniciar o projeto pelo próprio Visual Studio, basicamente você vem aqui, ó, em terminal, novo terminal, ou você pode usar o próprio atalho. Você, no caso, eu não vou executar, mas você digitaria aqui, ó, .NET New Console, e você vai dar um Enter. E ele vai criar já automaticamente o projeto para você. Ele vai aparecer aqui, ó, na sua lista de projetos, o program.cs e aqui os arquivos dele. Você não apaga esses arquivos porque eles são necessários para você poder aí rodar o seu projeto na sua máquina. Então bora lá. Antes da gente começar realmente a escrever nossos códigos, é necessário que você adicione essas três referências aqui no início do seu código para você poder realmente trabalhar ali com as suas listas. Ok. Pensando primeiramente para a criação das listas, a sintaxe da lista seria assim: list, e daí entre maior e menor que você adiciona o tipo da sua lista. Vamos trabalhar aqui com uma lista de inteiros e o nome dela será números. E ela recebe new list inteiro, abre e fecha parênteses, ponto vírgula. Ok, sua lista está criada. Agora vamos lá para o primeiro método. O primeiro método será o método para adicionar valores na sua lista. No caso, valores inteiros serão então números. Ok. O método é o add, é o add. Então você adiciona o nome da sua lista, no caso números, e aqui você adiciona o método add. E o parâmetro dele será o valor que você quer passar para a sua lista. Ou seja, se eu colocar aqui o valor 7, ele será o valor que será adicionado na lista, no primeiro espaço vazio. Ou seja, esse 7 está sendo adicionado na primeira posição, que é o índice 0. Ok. Bom, eu já criei uma lista rápida aqui, só para não perder tempo, com 5 valores aí que serão adicionados na nossa lista. Ok. Esses valores, assim que executar o código, eles serão adicionados e esse é o primeiro método. Vamos visualizar a nossa lista, né? Para isso eu vou usar o laço de repetição for each. Caso você não saiba como utilizá-lo, basicamente ele é um laço de repetição bem utilizado para trabalhar com listas e arrays, vetores, matrizes, etc. Você basicamente cria a sua variável, no caso, a variável precisa ser do mesmo tipo da sua matriz, do seu array. Então, bora lá, int número, daí você escreve in e aponta o que? Aponta o seu array, ou a sua lista, que no caso é a nossa lista aqui. Vou apresentar, então, números. Ok. O que vai acontecer? A cada vez que o laço de repetição repetir, ele vai basicamente apontar o valor que está no índice de números, que é a lista, para essa variável inteira número. Então, a cada vez que ele girar, vamos fazer com que ele escreva o que está escrito no índice de números, entendeu? Então, writeLine, beleza? Ok. Então, vamos dar uma olhada na nossa lista. Deixa eu aumentar aqui o terminal para vocês verem.
Pronto, executado, podemos ver aqui que ele realmente criou a nossa lista e mostrou os valores. 7, 15, 55, 3 e 8. Ok. O segundo método aí para a gente poder trabalhar vai ser o remove, que é o método para remover valores. Existem dois tipos de remove. Vou mostrar primeiro o remove, que seria como? Você vai fazer o quê? Deixa eu dar um espaço aqui. Você vai colocar o nome da sua lista, como todos os métodos, ponto e remove. E entre parênteses, você colocar o valor que você quer ser removido. No caso, o valor, se fosse uma string, seria nomes, etc. Acho que deu para entender. Ok. Eu quero que ele remova o 55. Como vai funcionar? Como esse é o primeiro remove que eu falei, o que vai acontecer? Ele vai prosseguir aí na lista. A primeira vez que ele encontrar o 55, ele vai remover. Se não tiver 55 nenhum, ele não vai remover nada, né? Então, basicamente, a primeira vez que ele encontrar um 55, ele vai remover da lista. Vamos ver como isso fica. Deixa eu executar o código. Bom, executou aqui, como vocês podem ver, ó, 7, 15, 3 e 8. O 55 desapareceu. O segundo tipo de remove é o remove AT. É exatamente igual, só que com o at no final. E o que ele faz? Basicamente, você vai remover um valor de um índice específico. Ou seja, você vai colocar, ao invés do valor que você quer que remova, você vai colocar o índice que você quer que remova. Então, sei lá, eu quero que remova aqui o 3. Então ele vai remover o 3. Entendeu? Deixa eu tirar esse outro remove aqui. Deixa eu comentar ele. Ok. Vamos lá. Deixa eu limpar aqui. Executar. Agora ele vai remover apenas o índice 3, que no caso é a posição 4. Como vocês podem ver aqui, ó, como eu comentei esse primeiro remove, o que acontece? Ele executou aqui, ó, 7, 15, 55, que voltou à terceira posição, que no caso, a quarta posição, que no caso é o terceiro índice colocado aqui, foi removido, que era o 3 também, e o 8 para terminar a lista. Beleza. Bom, o quarto método que vamos ver aí é o método sort, que basicamente ele vai organizar de forma crescente ou alfabética a sua lista. Como você pode ver aqui, a nossa lista está bagunçada, ó, 7, 15, 55, 3 e 8. Ela vai colocar de forma ordenada para a gente, mas claro, ela vai trocar os valores de lugar. Não é apenas para apresentar os valores dessa forma. Ela vai realmente trocar os valores de lugar. Então depende da forma que você vai usar. Não é bom você utilizar isso aí porque pode bagunçar os seus dados, claro. Ok, então basicamente o que a gente vai fazer é usar o método sort. Você vai colocar o nome do seu método e .sort, ok? E quando ele for exibir, ó, primeiro ele vai adicionar os 5 valores e vai transformar em ordem crescente para a gente. Vamos executar para ver. Bom, pronto. Executou aqui e como você pode ver, ele já colocou em ordem crescente aí, ó, 3, 7, 8, 15 e 55. Agora, para o próximo método que vamos ver aí é o método contains, que basicamente ele vai ajudar a gente a verificar se um valor existe dentro da nossa lista. Então, para isso, deixa eu apagar isso daqui, ok? Temos a nossa lista, vamos verificar um valor. Então, para isso a gente precisa de uma variável booleana. Deixa eu criar então, bool existe, recebe. Aí usamos o método números.contains. E aqui dentro você passa como parâmetro o valor que você quer verificar se existe. Vamos ver se o valor 8 existe. E aqui, para a gente poder visualizar se ele existe ou não, vamos fazer um if rapidamente aqui. Bom, o que vai acontecer aqui então é aqui, ó, criamos a variável booleana e esse método vai retornar para a gente um resultado booleano dizendo se existe ou não. Então, se existir será true, se não false. Aqui eu já coloquei diretamente a variável existe, porque se for false ela já não vai entrar aqui e vai passar direto para o else. Então basicamente, se o número existe na lista, vai retornar aqui o true para a gente e vai dizer que existe no nosso console. Vamos ver? Bom, retornou aí, como podemos ver, existe, porque está aqui na lista.
o nosso valor. Ok, agora digamos que eu queira descobrir quantos valores existem dentro da nossa lista. Bom, também temos um método para isso. Vamos lá, deixa eu tirar aqui. Para isso você vai colocar o nome da sua lista, .count. Basicamente vai retornar para você o número de valores que tem na sua lista. Só que, claro, só colocar esse parâmetro assim não faz sentido porque ele não vai retornar para lugar nenhum e você precisa dele. Então, você pode colocar tanto ele numa variável e depois mostrar, como mostrar ele diretamente. Eu prefiro mostrar ele diretamente, acho mais prático. Então, aqui, coloquei dentro do console.write, ele vai mostrar para a gente no console a quantidade de índices que estão ocupados aí dentro da nossa lista. Vamos testar para ver também. Bom, mostrou aí, existem 5 valores e bate exatamente aí com os 5 valores que temos dentro da nossa lista. Ok. Bom, então agora mostrando o nosso último método deste vídeo, veremos aí o método insert, que basicamente serve para inserir um valor dentro de uma lista já criada aí com valores, que é no caso da nossa. Bom, é importante ressaltar que ele vai inserir o valor, ele não vai substituir o valor do índice que você colocou como parâmetro. Então temos aqui, ó, cada countdown, aqui o número 7 está no índice 0, 15 no 1, 55 no 2, 3 no 3 e o 8 no 4. Foi coincidência, eu nem pensei nisso. Mas ok. No caso, se colocarmos aqui então o método insert e inserirmos, sei lá, o valor no lugar do 55, colocarmos o valor, sei lá, 99, então colocaríamos como o índice, que no caso é 2, e 99. E na hora que a gente imprimir para conseguir observar essa lista, veremos que no caso o que aconteceu. Ele foi a mesma coisa que ele tivesse feito isso aqui, ó. Entendeu? Então, agora o que aconteceu? O 55 passou para o índice 3, ele não parou de existir como se tivéssemos substituído ele em uma variável, entendeu? Espero que tenha ficado aí explicado. No caso eu escrevi aqui errado, faltou um S, mas beleza. Ok, criado aqui. Bora lá. Deixa eu executar aqui o código. Opa, ocorreu... Ah tá, eu substituí para mostrar e esqueci de substituir aqui de novo. É insert. Vamos lá. Pronto, executou aí, como podemos ver. Aí ó, o 7, o 15, o 99, que entrou no lugar do 55. Agora, o 55, o 3 e o 8. E claro, isso é só o começo, temos muitos outros métodos aí, funcionalidades, mas basicamente isso aí já nos dá uma base para poder utilizar as listas. E nos ajuda bastante aí para poder trabalhar com coisas, principalmente no console, por enquanto, que é muito interessante de ser utilizado, beleza? Então, é muito interessante aí de ser utilizado, né? Então agora bora lá para um desafio aí para vocês ver se vocês realmente conseguiram entender. Bom, aqui está o código do desafio. Ele é bem simples. O que vocês vão precisar é transformar o código que está utilizando de um array, no caso um array aqui de strings, de nomes, para um código que utiliza de uma lista. É bem simples aí. E o que o código faz? Basicamente você vai cadastrar nomes. No caso aqui eu deixei para 5, mas vocês podem alterar se quiser. E você, a cada vez que executar, você vai cadastrar um novo nome e vai ter a opção de parar ou não. Acho que vai ficar mais entendível quando eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu executar o código. Bom, aqui ó, digite o primeiro nome. Vou digitar meu nome, Kaique. Daí vai perguntar, cadastrar outro? Se eu apertar sim, ele vai executar, beleza? Sei lá. Sim. E daí, testar aqui o não, né? Beleza, deu não. No final, quando a pessoa apertar não pela última vez, ele vai listar aí os nomes cadastrados em ordem certinho. E esse é o fim do projeto. Só que, claro, o que vocês precisam fazer é passar isso para listas. É bem simples, não é um trabalho difícil.
mas é só para testar se você realmente conseguiu aprender aí como substituir e aprender a trabalhar aí com as listas. É interessante botar em prática. Caso você queira ver o resultado aí, né, a resposta, eu vou mostrar agora como fazer. Mas seria interessante você parar aí, copiar esse código que está aí na descrição e tentar fazer o seu próprio. O código resposta eu não vou deixar na descrição, claro, porque vocês que se virem, basicamente. Então bora lá, a partir desse momento vai ser aí a resposta. Ok, como podemos aí, agora que você está aqui, provavelmente você já tentou, espero que tenha conseguido. Se não conseguiu, preste aí bastante atenção, que você vai conseguir a partir de agora, espero. Vamos lá. Basicamente, primeiro temos que adicionar aqui as referências, né, que eu tinha falado. Deixa eu copiar elas aqui. Beleza. As três referências estão aqui, ok. Dando uma analisada no código, vemos que aqui a parte de impressão da lista está usando um do while, que caso você não lembre, executa pelo menos uma vez e depois verifica enquanto o verifica 2 está falso, ele vai continuar repetindo. Ok. Vamos separar os códigos em pedaços. Primeiramente aqui temos a parte da criação do array. Vamos substituir isso aqui já por uma lista, né? De strings, porque são nomes. Então, nomes recebe new lista de novo, né? Opa. String, ok. Sem deixar o espaço, então não vai ser limitado como era o código antigo. Ok, já passamos para a lista. Já obtivemos aí um avanço. Ok, ele vai cadastrar aqui, ok, tudo normal. Chegou a parte aqui onde a gente consegue ver onde ele está inserindo os valores. E como vai ser a diferença? Basicamente, você vai substituir isso aqui pelo nosso método lá, add. No caso, como estamos inserindo valores na lista, respectivamente, na ordem que está sendo adicionado, não é necessário lá o insert, porque não vamos inserir uma ordem específica, caso estivéssemos, sei lá, substituindo alguma coisa. Então vamos lá, é o nome da nossa lista, que no caso, números não, nomes, estou até confundindo já. Add, e aqui dentro vamos colocar o console.readline, que vai fazer a pergunta e receber o valor já passando para dentro da lista, entendeu? Ok, fizemos essa modificação. Temos aqui essa variável que é um contador, ela está contando para gerar basicamente aqui, e também depois vocês vão entender mais para frente o porquê dela, ok. Aqui temos a pergunta, console.write, cadastrar outro, se a pessoa responde não, ela para e executa direto a lista, sim, mostra a pergunta de novo, ok. E temos aqui método TrueUpper, caso você não lembre, transformando em letra maiúscula, e temos aqui o primeiro verifica, o verifica 1. Eu estou usando aqui o operador ternário ao invés de fazer o if, que eu acho mais fácil, como é um if de linha. Caso você não lembre, aqui o verifica, o operador ternário no caso, vai retornar para a gente um true ou false, nesse caso aqui. Então o verifica 1 vai receber true ou false de acordo com o if desse operador ternário. No caso, se res, que foi a resposta da pessoa, for igual a s, que no caso seria s de sim, ele vai retornar false para esse verifica. E por que ele vai retornar false? Porque enquanto essa variável for falsa, a pessoa quer cadastrar de novo, então vai repetir o looping, perguntar o nome, etc. Se não for S, então o resultado é true, ou seja, esse verifica vai virar true e vai sair desse laço de repetição. Beleza, a primeira parte está concluída. Na segunda parte do código temos aí ó, o console.clear para limpar o nosso console, o terminal. Depois ele imprime aqui o início, os títulos da nossa tabela de nomes que vai ser exibida, vai ser apresentada. E daqui temos um do while. E assim como eu disse, eu prefiro usar o for each, então eu vou substituir ele. E daí, como estamos trocando o do while por um for each, claro, não ia trocar sem um motivo. Além da minha preferência, claro. Não vamos necessitar desse verificador. Por quê? Esse verificador, se você prestou atenção aí no código anterior, ele era o verificador que ia fazer sair do segundo laço de repetição do while. Como estamos usando um for each, ele basicamente vai rodar já o nosso array ou a nossa lista, e quando acabar os valores, ele para por automático. Tipo, já é padrão dele, então não necessitamos desse verificador. Então fica lá só o verificar 1, vamos até tirar ele daqui, para não ficar falando que pode dar erro. E transformar apenas em verifica, né, para ficar o código mais limpo aí. Ok, então se tudo deu certo, basicamente eram essas alterações, esse código, como dito, era bem simples, era só uma coisinha ou outra que tinha que mudar. E se tudo deu certo, agora o nosso código está funcionando novamente, agora utilizando das listas, que não tem aquela limitação de quando acabar o valor que você pré-determinou, ele ia dar um erro. Aqui já não tem isso, eu posso cadastrar quantos eu quiser.
Vamos lá, deixa eu rodar o código. E daí, claro, tipo, você pode utilizar aí quantos cadastros você quiser. Não é necessário cadastrar muitos também. E claro, isso aqui é só um exemplo, é só um projeto aí de console e terminal. E basicamente é isso. Bom, a aula de TPA de hoje chega aí no final. Espero que vocês tenham conseguido entender aí bem o conteúdo. Caso tenha dúvida, pode comentar. Ou se você me conhece aí, pode me procurar na escola. Vou tentar ajudar aí você com o seu projeto. Mas é isso aí, obrigado por ter assistido. E valeu aí.